A corte italiana rejeitou os pedidos para limitar o reconhecimento à cidadania italiana. Essa decisão veio depois de tribunais de várias cidades questionarem o direito de obter o documento sem haver um vínculo de fato com o país. Para entender se esse parecer afeta a nova lei que endureceu recentemente o procedimento para tirar a cidadania italiana e também quais mudanças estão em jogo nesse momento, eu converso com Telmo Casotti, que é especialista em cidadania italiana. Telmo, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Telmo, muito bom ter você aqui com a gente. Eu gostaria de começar te pedindo que explicasse para a gente essa decisão da corte italiana, o que ela significa de fato. Tem muitos descendentes que estão comemorando, mas ela muda alguma coisa para quem está entrando com o processo agora, por exemplo, ou ela tem mais relação com os casos de antes do início do endurecimento dessas regras? Olha, Renata, o que está acontecendo agora, porque foi feito um decreto do Tajani, né? O Tajani pedindo que limitasse a cidadania italiana, iure sanguíneo, sangue. A corte constitucional italiana, ela sempre se moveu para o lado dos italianos. É uma corte que a gente tem lá que não tem vínculo nenhum com nenhum partido, é neutro. E agora, 31 de julho de 2025, como ele colocou um decreto com tantas coisas, tantas leis, ele fez uma coisa primeiro, a Corte Constitucional. Ele eliminou uma lei que existe de 91/1992, que todo italiano no exterior que tenha filhos e netos podem transmitir a cidadania italiana. Então, o que está acontecendo? Agora, a janeiro e fevereiro, e eles vão se pronunciar de novo para eles resolverem o decreto que foi lançado do dia 25 de março, para resolver de uma vez só esse problema da cidadania. Entendeu, Renata? Então, isso pode trazer mudanças significativas? O que pode resolver ou mudar na prática, Telmo? Vai voltar tudo normal como era antes. Não tem limitação de cidadania, pode ser um bisavô, pode ser um tataravô, pode ser tantos brasileiros, tantos italianos que vieram para o nosso território, que são 35 mil dentro do Brasil, e essa lei ela já existe mais de 150 anos, que eu vi o juiz, que era uma mulher, falou como é que pode um partido italiano lançar um decreto que já existe uma lei há 150 anos. Então, eu já estou no território italiano mais de 30 anos, tenho a minha empresa registrada, eu faço cidadania italiana já há 20 anos e eu tenho experiência em qualquer tipo de cidadania. E isso aqui foi uma coisa muito estranha que aconteceu no governo italiano, de um partido da direita, que ainda sendo um partido da direita que causou um pouco de coisa estranha em cima da cidadania sanguínea, que eu falo sempre da cidadania transmissão sanguínea, que é a iure sanguínea, entendeu? Telmo, por favor, para quem está acompanhando, as diferenças entre os tipos de cidadania que podem ser solicitadas, porque cada país trabalha com um processo diferente, né? Ok. O que acontece? Hoje existe uma cidadania por tempo de Itália, hoje existe uma cidadania por casamento, existe uma cidadania por naturalização, mas essa cidadania não. Essa cidadania que eu falo é a mais cobiçada entre todos os descendentes. Por quê? Você pega uma cidadania que ela é igual a qualquer um que nasceu lá. Entendeu, Renato? Qualquer um. Não tem diferença nenhuma. Uma pessoa vai para os Estados Unidos e pega um green card, mas ele nunca vai ser um americano. Mas na Itália, não. Ele pega o mesmo documento. Por quê? Atrás dele, quem é que tem? Tem um italiano que saiu de uma guerra, saiu de um fascismo, saiu da fome, imigrou no Brasil, imigrou no Canadá, imigrou em todo quanto é lado e teve filhos. E essa cidadania de transmissão é transmissão que o pai reconheceu o filho reconheceu o filho até chegar no descendente. Essa é a cidadania que eu falo. É a cidadania que não pode ser mudada dentro de um plenário de política na Itália, porque essa lei existe já há 150 anos. E quando os italianos foram para o Brasil, eles pagavam imposto porque eles estavam no Brasil trabalhando, pagava a Roma. Isso é tudo registrado que pagava os impostos. Agora eles não vão poder
transmitir para os filhos? Isso aí eu acredito que não vai ter, porque a corte ela já vai cassar agora em fevereiro. Ô, Thelmy, além de ser um direito constitucional já de muitos anos, como você tão bem explicou para a gente, tem uma série de impactos, né? A gente está falando do impacto para os descendentes de forma geral, mas tem impacto financeiro, tem uma série de transtornos que são avaliados, que são projetados por conta justamente desse endurecimento nas regras para adquirir a cidadania italiana, né? Exatamente, porque existe muito colegamento entre a Itália e o Brasil. Existe hoje consulados brasileiros, existem empresas que foram fechadas no Brasil por isso que aconteceu. Existe uma coisa muito importante, tem câmara de comércio no Brasil colegado com a Itália. Tudo ficou movimentado com uma coisa que ninguém acreditava do que aconteceu. Porque hoje o Tribunal de Bolonha, o Tribunal de Veneza, de Pisa, de todos entrou com um pedido à Corte Constitucional, porque não era justo isso, porque ia fechar um monte de linha positiva que a Itália tem com o Brasil e o Brasil tem com a Itália. Tanto hoje que eu tenho aqui, a nossa primeira-ministra, que é a Giorgia Meloni, na época das eleições, tem um vídeo que ela até pediu o voto dos oriundos que estão no Brasil, que são 35 milhões. Só dentro de São Paulo tem 3 milhões registrados dentro do consulado, fora os outros consulados. Então, tem um vídeo dela que ela pediu voto. Como é que fecha a porta nesse momento? Fica uma coisa delicada hoje para ela, entendeu? Sem dúvida. Ô, Thelma, a gente sabe que o tempo de duração desse processo é sempre desafiador, é um dos maiores entraves nesse momento. Com todas essas mudanças, essa situação incerta, o tempo para conseguir obter a cidadania italiana aumentou, mudou alguma coisa nesse sentido? Aumentou bastante. Aumentou bastante porque com esse problema que não teve condição de arranjar um bisnono, não podia passar por um bisnono, um tataranono, um nono, só podia ser do avô ou avó e o filho e o descendente. Por eu ter a minha empresa há mais de 20 anos operando na Itália, eu tive muita sorte que eu recebi muita gente que faz parte de um avô, de uma avó, porque ali ficou curtinho. Mas até ponto eu queria que alguém me explicasse por que cortar de um bisavô e colocar de um avô? Aquele bisavô é o quê? Virou o quê? Um extraterrestre? Virou não sei, uma pessoa que não pode transmitir para o filho? Então, aquilo chegou uma coisa muito estranha. Hoje eu estou fazendo muita cidadania judicial, como pessoas que não precisam sair do território brasileiro para ir até a Itália. Eu estou trabalhando também com a administrativa, tenho muita gente que me procura, muita gente que está na Europa, está irregular na Europa, está na Espanha, está em Portugal, está na Inglaterra, está em Paris. Eu estou recebendo esse tipo de pessoas que estão coitados, esse cara apavorado, porque daqui a pouco tem que acontecer igual está acontecendo nos Estados Unidos. Todo mundo que não conseguiu um visto, um green card, estão chegando no Brasil com a mão na frente e outra atrás. Eu acho que é muito chato isso para um país que tem uma posição muito forte com o Brasil, é o território italiano. Praticamente dentro do Brasil tem outra Itália. Se você olhar hoje, vamos dizer, como eu sou capixaba do estado do Espírito Santo, se você vê o tamanho do Espírito Santo, que tem 45 mil italianos, na cidade de 450 mil habitantes, ela é maior do que o estado do Vêneto, onde que eu moro lá, que é a região de Veneza, que eu moro no Vêneto. É maior. Então a gente não fala nem o tamanho de São Paulo, que é uma metrópole, a terceira metrópole grande do mundo, que só dentro do consulado tem 3 milhões de italianos inscritos lá dentro. Então é uma coisa que eu acho, tenho certeza, que fevereiro vai acabar tudo isso, vai voltar tudo normal, todo mundo pode ficar tranquilo, que a cidadania vai voltar ao normal. Ô, Thelmo, você com a sua experiência no assunto, que orientação que você daria então nesse momento, com todas essas mudanças, com a projeção de que tudo volte ao normal agora, as pessoas que estão pensando em dar entrada agora na documentação para conseguir a cidadania italiana, que orientações, que dicas que você daria para essas pessoas? Eu posso pedir para eles que nós estamos agora em agosto, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Com muita calma, comece a preparar a documentação,
porque a documentação não pode ser feita em 24 horas. A documentação ela tem que ser feita no cartório. Se precisar ter alguma retificação no sobrenome do italiano, depois a pessoa tem que apostilar o documento, depois a pessoa tem que traduzir com um tradutor juramentado que está escrito dentro do consulado, fazer o apostilamento, montar a árvore genealógica da família dele. Isso com calma, porque vai voltar tudo normal. Eu tenho certeza que isso vai voltar ao normal. Alguém vai ser penalizado. Eu não sei quem vai ser, mas vai voltar ao normal isso aí. É um processo que não dá para ser feito na pressa, né, Telmo? Tem que ser feito com muito cuidado, com muita paciência e com muita atenção, inclusive porque tem gente oferecendo, às vezes, milagres no meio do caminho. É bom ter sempre uma ajuda profissional, fazer tudo com bastante atenção para também não cair em golpe nesse momento, né? Obrigada, viu, Telmo? É isso. Tá bom, querida. Muito obrigado. Desculpa alguma coisa. Obrigado pela oportunidade que vocês me deram por esse espaço. Foi ótimo, Telmo. Foi muito bom entender todo esse processo com você. Muito obrigada mais uma vez e uma ótima tarde.